Oi, Paula, bom dia para você, bom dia para toda a família Canção Nova. A gente começa essa manhã com essa mensagem: espere coisas boas do Senhor e também compartilhe coisas boas. Chegando até você ao vivo da cidade de São Paulo, agora 9 horas e 32 minutos, quase 9h33. E a gente já mostra para você o céu aqui neste momento. A capital paulista amanheceu com cara de São Paulo, chuvosa. A máxima hoje não passa dos 21 graus. Nossas equipes em Roma e na Terra Santa levam até você as principais atividades do Papa Francisco e os lugares santos. Veja ainda dicas para o cuidado com a saúde. Sabia que hoje é dia de combate ao colesterol? Vamos te mostrar também uma missa pelas vítimas de acidente de trânsito. E você confere dica de filme, que legal, a história de Santo Antônio Maria Claret. Vamos para o intervalo rápido com imagens de Aracaju. Na capital de Sergipe tem sol entre nuvens, mas não chove. Os termômetros entre 23 e 28 graus. A gente volta já. O Papa Francisco disse ver sinais de esperança pelo fim dos combates na Ucrânia. Quem traz essas informações é a Danúbia Gleiser, direto de Roma. Ela acompanhou a oração do Ângelus com o Papa e ele fez dois convites, né? Não ter medo e estar prontos. Explica pra gente, bom dia. Olá, Rodrigo, e a todos que nos acompanham na manhã de ontem, aqui em Roma. Muitos fiéis se reuniram aqui na Praça São Pedro para a oração do Ângelus. Mesmo com o calor do verão europeu, peregrinos de várias partes do mundo manifestaram a alegria de ver e escutar as palavras do Papa Francisco, que foi acolhido com aplausos. Em seu discurso, o pontífice ressaltou dois convites da liturgia: não tenhais medo e estais prontos. Sobre o primeiro convite, disse o Papa: confiai no Pai que quer oferecer-vos tudo aquilo de que realmente tendes necessidade. Já vos ofereceu o seu Filho, o seu reino, e acompanha-vos sempre com a sua providência, cuidando de vós todos os dias. Estar pronto é o segundo convite, disse Francisco, e acrescentou: é preciso permanecer acordado, não adormecer, ou seja, não se distrair, não ceder à preguiça interior, pois até em situações em que não o esperamos, o Senhor age. Após o Ângelo, o Papa falou da satisfação da partida dos primeiros navios cheios de cereais dos portos da Ucrânia, dizendo que este evento constitui também um sinal de esperança pelos fins dos combates. Falou com tristeza do acidente rodoviário ocorrido na Croácia, onde alguns peregrinos polacos, a caminho de Medjugorje, perderam a vida e outros ficaram feridos. Saudou e abençoou os jovens participantes da peregrinação europeia dos jovens a Santiago de Compostela e fez a sua saudação a todos os romanos e peregrinos de vários países, especialmente aos fiéis de Malta. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Danúbia. E em Portugal, a nossa equipe mostra como os jovens da Europa participaram de uma peregrinação a Santiago de Compostela, que a Danúbia contou pra gente agora. O evento na Espanha contou com a presença dos símbolos da JMJ. Como é tradicional na pastoral juvenil espanhola, em todos os verões dos Anos Santos de Compostela é organizada a peregrinação europeia de jovens. A juventude de toda a Europa chega a partir dos caminhos oficiais ou daqueles propostos pelo evento até ao túmulo do apóstolo São Tiago. A última peregrinação já tinha ocorrido em 2010. A peregrinação dos jovens acontece na mesma semana da contagem de um ano para a JMJ Lisboa 2023 e tem ainda um convidado especial: o cardeal Dom António Marto, que foi nomeado pelo Papa Francisco como seu enviado especial à peregrinação em Compostela. Com muita alegria que vou ao vosso encontro na peregrinação europeia de jovens como enviado especial do nosso querido Papa Francisco.
Os portugueses também estão na peregrinação europeia, como os jovens das dioceses de Leiria, Fátima, Lisboa, Coimbra, Porto Alegre, Castelo Branco, Porto e Santarém e do Movimento Juventude Doroteia, que se uniram para participar. Cerca de 40 aceitaram o desafio de peregrinar a pé até Santiago, a partir de Ribadávia, na Espanha. Desde a última sexta-feira, percorreram 130 km do caminho Minhoto-Ribeiro. Concretizam também assim o lema da Peregrinação Europeia de Jovens 2022. Jovem, levanta-te e sê testemunha. O apóstolo São Tiago espera por ti. Aí só para a gente ter uma ideia, né, de como vai ser a JMJ lá em Lisboa, em Portugal, ano que vem. E a Igreja Católica celebrou no sábado a festa da Transfiguração de Jesus. A tradição do século V é recordada na Terra Santa, no Monte Tabor. A nossa equipe mostra mais detalhes. O Monte Tabor é indicado como o local onde Jesus quis revelar a sua divindade aos discípulos antes da sua paixão. Aqui ele se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. E todos os anos, fiéis locais e peregrinos vindos das diversas partes do mundo sobem o alto monte para celebrarem a Santa Missa juntamente com a custódia da Terra Santa. Celebrar a Transfiguração significa estarmos abertos à esperança e deixar aberta a porta da paz, da reconciliação, assim como Jesus nos disse no Evangelho: eu vos dou a paz, não como a do mundo. Portanto, esta é a Transfiguração. Ela é vida, é luz e esperança. Aqui em São Paulo, a Basílica Abacial de Nossa Senhora da Assunção, a conhecida Igreja do Mosteiro de São Bento, completou 100 anos de dedicação. No sábado, o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, presidiu uma missa nessa igreja que fica bem no centro da capital paulista. A gente lembra que a história do Mosteiro São Bento começa bem antes, com a chegada dos primeiros beneditinos em São Paulo, lá no século XVI. O mosteiro foi fundado no dia 4 de julho de 1598. Bom, a gente muda de assunto agora. Quase metade dos brasileiros tem dificuldades para quitar as dívidas do mês. É o que revela uma pesquisa realizada pela CNI. Vamos a Brasília saber mais detalhes com o repórter Francisco Coelho, que está ao vivo lá. Bom dia, Francisco. Bom dia, Rodrigo, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Pois é, esse levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, revela que 1 em cada 4 brasileiros tem dificuldades para pagar as contas do mês. O levantamento mostra ainda que quase a metade até consegue pagar as contas, mas fica com o orçamento praticamente zerado. 16% já teve que vender algum bem para poder conseguir ficar em dias com as contas. De acordo com o presidente da CNI, a pandemia de Covid-19, a guerra na Ucrânia e o aumento do índice inflacionário podem ter provocado essas dificuldades financeiras enfrentadas pelos brasileiros. Em uma outra notícia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou mais de 12 mil reclamações contra o telemarketing abusivo em apenas 16 dias. Lideram um ranking as operadoras de telefonia e os bancos. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a fiscalização foi reforçada, principalmente contra empresas que realizam chamadas através dos robôs. Se você está incomodado com essas ligações, pode fazer uma reclamação no site consumidor.gov.br, que é da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Eu fico por aqui e volto com você, Rodrigo, nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. Um bom trabalho para você aí. A seguir, saiba como prevenir do colesterol alto. Seguimos para o intervalo com imagens de Brasília, a máxima de 30 graus na capital federal. Estamos de volta e vamos falar agora de saúde. Segunda-feira costuma ser o dia de bons propósitos, de metas, né? Sabia que hoje é Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol? A repórter Aline Mércio conversa agora com um cardiologista. Vamos saber como prevenir do colesterol alto.
Bom dia, Aline. Isso mesmo, Rodrigo. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Olha, eu vim aqui no consultório do cardiologista, Dr. Rodrigo Noronha de Campos, para entender um pouquinho mais de como a gente pode prevenir, né, o colesterol alto aí e o que é o colesterol. Bom dia, doutor. O que é o colesterol e como que a gente pode prevenir? Bom dia, Aline. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos espectadores do Canção Nova Notícias. O colesterol é uma molécula que anda dentro do nosso vaso sanguíneo. Existe colesterol bom e colesterol ruim. O colesterol ruim, ele deposita dentro da parede do vaso e começa a formar plaquinhas de gordura. Esse colesterol é um dos principais responsáveis para o infarto e para o AVC. Então imagine como ela é uma doença que pode causar um problema a longo prazo. Por isso é importantíssimo a gente prevenir o colesterol, fazendo o examezinho de colesterol pelo menos uma vez no ano, para saber qual é a sua meta. Cada paciente tem a sua, de acordo com os riscos. A gente sabe que a pressão alta, diabetes, junto com o colesterol, aumentam muito o risco do paciente desenvolver doenças tanto cardíacas quanto vasculares. E é muito importante a gente cuidar desse colesterol. E como é que a gente cuida? Dieta é muito importante, prática de atividade física regular e também existem remedinhos para isso. Quando a atividade física e a dieta não são suficientes para manter a meta, remédios muito simples, remédios extremamente seguros, conseguem diminuir esse colesterol para a meta necessária. E se acredita que, inclusive, atualmente nós temos novos remédios sobre o colesterol, diminuindo ainda mais o nível do colesterol. Então, é importante fazer o exame e é importante tratar direitinho. Perfeito, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Então fica a dica aí, né, para as pessoas, como o doutor disse, mesmo que preventivamente fazer esse exame aí para saber os níveis de colesterol e visitar regularmente o cardiologista. A gente está fazendo também, Rodrigo, uma reportagem especial sobre o colesterol para o Canção Nova Notícias, edição da noite. Voltamos aos estúdios. Tá joia. Obrigado, Aline. Obrigado, doutor. Bom, agora a gente fala de um outro assunto, porque já está acontecendo a coleta domiciliar do Censo 2022. Realizado a cada 10 anos, o Censo Demográfico é a mais completa pesquisa sobre a população brasileira. E quem traz mais informações para a gente sobre o Censo 2022 é a Rúbia Lenza, que é coordenadora operacional do Censo Minas Gerais. Rúbia, para começar, o que é o censo e por que é tão importante as pessoas participarem dessas pesquisas? O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios do nosso país, colhendo informações sobre a nossa população e a sua condição de vida. E também ela traz essas informações em nível municipal e recortes menores, como distritos, subdistritos e bairros. E como essa pesquisa pode ajudar a população no futuro? Essa pesquisa é extremamente importante. Ela serve de subsídio para a formulação de políticas públicas e também para decisões de investimento em áreas tão prioritárias para o nosso país, como saúde, educação e trabalho. Muitas pessoas ainda se sentem inseguras, né, ao receber o recenseador em casa. Qual dica vocês dão nesse sentido, né? Como identificar um recenseador? Todos os nossos recenseadores, eles têm que usar o uniforme completo, que é o colete com o crachá no bolso, o boné e também eles portam o DMC, que é o equipamento que onde o questionário é preenchido. Ok, Rúbia, muito obrigada pela participação. Eu volto com você. Legal, obrigado por essas dicas. No estado do Espírito Santo, uma missa lembrou as vítimas de acidentes de trânsito. A celebração, realizada no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo, foi presidida pelo Frei Djalmo Fuch, guardião e reitor do santuário. Na homilia, o frade franciscano lembrou que as tragédias no trânsito muitas vezes acontecem pelas condições precárias das vias e também por causa da imprudência. Aqueles que bebem, alcoolizados, que dirigem em alta velocidade, que não respeitam a sinalização, tudo isso contribui grandemente para que acidentes de trânsito aconteçam. Com o objetivo de rezar pelas vítimas fatais, pelas famílias e pelas pessoas que ficaram mutiladas, sequeladas, vítimas de acidentes de trânsito, a Lei 9.689, desde 2011, institui o Dia Estadual em memória das vítimas de acidentes de trânsito.
E semana começando com chuva e tempo instável em grande parte do Brasil. Veja como fica o tempo aí na sua região. No sul, as instabilidades atuam por toda a região. No norte paranaense, oeste de Santa Catarina e maior parte do Rio Grande do Sul, há condições para pancadas de chuva acompanhadas de raios. No centro e leste do Paraná, leste de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul, o dia fica nublado e chuvoso. No sudeste, em São Paulo, as condições para a chuva aumentam as instabilidades e atingem todo o estado. O centro-sul fluminense também tem condições para a chuva. No norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais, o sol e o tempo firme seguem atuando. A chuva predomina no centro-oeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Goiás e no leste do Mato Grosso, o sol e o tempo firme seguem atuando. As temperaturas permanecem elevadas nas capitais Cuiabá, Goiânia e Brasília. No norte, Pará e Tocantins terão tempo firme. Por outro lado, em Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Amapá, há condições para pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de vento. As temperaturas seguem elevadas e a sensação é de abafamento. No Nordeste, o tempo firme predomina na maior parte da Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. No litoral da faixa leste, ainda chove. A seguir, veja a expectativa para o filme que conta a história de Santo Antônio Maria Claret. A gente volta em 2 minutos. Veja aí como fica o tempo em Curitiba. Na capital do Paraná, o céu fica nublado com chuva entre a tarde e a noite e a máxima não passa dos 16 graus. Estamos de volta com notícias internacionais. A prisão do bispo católico na Nicarágua e a retomada dos exercícios militares na China e em Taiwan são destaque no noticiário internacional de hoje. O The Guardian destaca: China retomará exercícios militares em Taiwan após engavetar negociações com os Estados Unidos. As Forças Armadas da China anunciaram novos exercícios perto de Taiwan, incluindo ataques antissubmarino e operações marítimas, um dia após o término de seus principais exercícios de tiro real contra Taiwan. Trégua entre Israel e palestinos entra em vigor. Esse é o destaque do Deutsche Welle. Após 3 dias de conflito desencadeado por bombardeios israelenses na faixa de Gaza, aos quais o grupo palestino Jihad Islâmica respondeu com foguetes, a situação se acalmou. Foi o pior conflito fronteiriço entre Israel e militantes palestinos desde os confrontos entre Israel e o Hamas em maio do ano passado. A violência tem provocado a destruição e aumentado a miséria na região que castiga cerca de 2 milhões de habitantes na faixa de Gaza. Os conflitos do último final de semana deixaram mais de 40 mortos. Bispo em prisão domiciliar canta para a polícia. Esse é um dos destaques do italiano Avvenire. O bispo das dioceses de Matagalpa e Estelí, Dom Rolando Álvares, não pode sair de casa desde a última quinta-feira. O regime de Daniel Ortega o acusa de incitar atos para desestabilizá-lo. A polícia nicaragüense acusou a Igreja Católica e o bispo Rolando Álvares, que está cercado em sua residência desde quinta-feira, dia 5 de agosto, de organizar grupos contra o governo. O bispo, junto com vários padres e leigos, estão trancados na residência episcopal na cidade de Matagalpa. A polícia de choque o impediu de sair para celebrar a missa, como confirmou o Vatican News. Em um vídeo que circula no Twitter, o bispo canta a popular canção El Amigo, dedicada à polícia. Esta semana, a igreja celebra o dia de Santa Edith Stein. Aqui em São Paulo, acontece uma conferência a partir dos ensinamentos de Teresa d'Ávila e Edith Stein. A professora Magna Rocha traz os detalhes desse evento. Essa semana em que a igreja faz memória de Santa Teresa Benedita da Cruz, ou Santa Edith Stein, uma grande intelectual do século XX, nós preparamos com muito carinho uma conferência internacional. E o convidado é o Frei Francisco Javier Sancho, da Espanha, de Ávila. Ele mora lá em Ávila e ele vai ministrar
a conferência, a formação integral da pessoa humana a partir da perspectiva de Teresa de Ávila e Santa Edith Stein. Santa Teresa de Ávila e Santa Edith Stein. Ele é uma referência internacional na obra dessas duas grandes mulheres, e ele vai estar ao vivo a partir das 14 horas no YouTube da TV PUC. Não é necessária inscrição, é um evento gratuito, é só acessar o link no horário, certo? E participar conosco. Você é nosso convidado e eu te espero lá. E hoje tem dica de filme. Quem traz a novidade é a Luz Torres. É um filme sobre a vida de Santo Antônio Maria Claret. Bom dia para você e para toda a família Canção Nova. O nome do filme é Escravos e Reis. Acaba de ser lançado no México e, de acordo com os distribuidores do filme, a obra apresenta a vida do fundador dos claretianos em meados do século XIX. Ele, que tinha uma vida bem-sucedida como empresário com sua família, decidiu servir a Deus como sacerdote e tornou-se arcebispo de Santiago de Cuba, destacando-se por sua defesa amorosa de vítimas do tráfico de escravos. Em seu retorno à Espanha, ele foi confessor da rainha Isabel II. Em sua trama, o filme apresenta um escritor intelectual chamado Azorín, que descobriu uma farsa que se estendeu por quase 60 anos. Vida e obras do arcebispo espanhol Antônio Maria Claret, fundador dos missionários claretianos, foram adulteradas. Escravos e Reis leva à descoberta do caminho dessa investigação para conhecer a história, o pensamento e os fatos autênticos que levaram à ação do arcebispo de Cuba e posteriormente confessor da rainha Isabel II. De acordo com os distribuidores do filme, Santo Antônio Maria Claret foi um homem que teve que viver entre guerras e o exemplo do santo espanhol deveria inspirar os católicos a falar corajosamente de nossa fé. De Assunção, no Paraguai, Luz Torres para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Bom, é aqui no Brasil o lançamento do filme, que conta a história de Antônio Maria de Claret, está marcado para o dia 6 de outubro. O Canção Nova Notícias fica por aqui, mas a gente se encontra na edição da noite do nosso telejornal às 15:07. Siga na companhia da Canção Nova. Encerramos a edição de hoje com imagens de Salvador. Fique com Deus. Ótima semana para todos.